Quando falamos de uma coleção, como é o caso dos arrays no PHP ou noutra linguagem de programação, nós temos que ter em conta dois aspectos. Como é que nós fazemos a contagem do número de valores, uma vez que um array pode ter um número elástico de valores, e como é que nós operamos ou utilizamos os índices. Bom, um dos erros mais comuns, principalmente para iniciantes, é não ter sempre em atenção que os arrays têm um índice de base 0. O que é que isto significa dizer? Significa que um array com 3 valores terá índices entre o 0 e 2, sendo o índice 2 o último índice desse array. Então o que nós temos aqui no exemplo nomes, João, Ana e Carlos, é um array que tem na realidade 3 valores. Isso é fácil de perceber. No entanto, ele tem um índice de base 0. Sempre um índice de base 0. Então significa que nomes de 0 é equivalente a este primeiro valor. E a confusão está aqui quando falamos em primeiro, mas falamos em índice de base 0. E acreditem que muitas vezes quando fazemos ciclos onde nós queremos ir buscar através de um for, etc., nós vamos cair muitas vezes neste erro, principalmente para aqueles que estão menos habituados a trabalhar com estas estruturas. Então é importante perceber que nós temos 3 valores, mas na realidade temos índices de 0 a 2. 0, 1, 2. Ora, para contar o número total de valores na pilha ou na coleção, neste caso no array, nós usamos a função count. Existem algumas funções aliases, isto é, funções que têm outro nome, mas que fazem exatamente a mesma coisa, mas a mais comum é o count. E para isso nós utilizamos echo count de nomes. E eu aqui tenho apenas uma quebra de linha. Bom, muita atenção a este pormenor, porquê? Vamos olhar aqui. E temos aqui 3 valores. Já vamos falar sobre os restantes aspectos que aqui aparecem. Estes 3 correspondem então ao número de valores que ali estão. Mas cuidado, porque se eu quiser construir aqui nomes é igual a teste, o que vai acontecer é que vamos ter um erro. E porquê? Porque a função count só pode ser utilizada com um countable array. Isto é, não podemos utilizar com outro tipo de variáveis, ok? Então, nós temos que ter a certeza que se trata de um array para fazermos a contagem. Iremos ver isso noutro vídeo, como é que nós detectamos se uma variável é um array ou não. Se nós quisermos, por algum motivo, apresentar todos os valores num ciclo for, e não num for each, porque um ciclo for each vai automaticamente percorrer ou iterar, que é o termo correto, entre todos os valores que existem na coleção, nós temos que ter em atenção o seguinte. Reparem, o ciclo for vai começar no 0. Porquê? Porque falámos aqui que um array é uma coleção de índice de base 0. E o ciclo vai ser executado enquanto, reparem, enquanto o valor do i, que vai sendo incrementado aqui neste terceiro parâmetro, enquanto o valor do i for inferior à contagem de nomes. Inferior e não inferior e igual. Porque inferior e igual significaria que a contagem daria 3 e eu não tenho um índice de 3 nesta coleção. Então, ao colocar apenas o inferior, vai significar que aqui vai estar 3, o 3 já não vai valer. E, por conseguinte, este ciclo que aqui está vai ter o output esperado, que é este que aqui está. João, Ana e Carlos. Temos aqui uma quebra de linha apenas e para falar no seguinte. A função count tem um segundo argumento, que normalmente é pouco utilizado, mas que também só tem uma importância maior quando falamos de arrays multidimensionais. Porque para contarmos o número de elementos de um array multidimensional, nós não podemos usar o count apenas desta forma. Senão o que iria acontecer neste caso era o seguinte. Nós iríamos ter aqui apenas 2 elementos, a administração e o armazém. Todos os outros elementos que estão dentro de arrays internos deste próprio array empresa não iriam ser contabilizados. Ora, neste caso, o count normal, ou 0, é o valor padrão para utilizar aqui no segundo argumento. Nós podemos usar valores numéricos, o 0 ou o 1. Ora, se especificarmos o valor 1, ou count recursive, o count vai contar o número total de elementos dentro do array e, muita atenção, vai executar uma contagem dentro dos arrays multidimensionais. Mas há aqui um aspecto que é importante ter em conta. É que ele vai contar isto como um valor, e este como um valor, e este como um valor. Daí que nós tenhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é o resultado que aparece aqui. Há aqui alguns aspectos que vocês devem ter em conta
quando fazem a contagem de arrays, sendo um facto, isto para vos falar por experiência própria, que o mais comum é vocês verem coleções que não são multidimensionais. E neste caso concreto, sendo um array que não é multidimensional, seja ele associativo ou de índices numéricos, não há qualquer problema, o count vai-vos dar exatamente o número de valores que estão contidos dentro da coleção.